chapa de mão, tem o raio-x, tem a sonografia, tem o laudo médico, tem... Eu fraturei, quando o carro caiu sobre mim, eu quebrei 7 costelas, 5 do lado direito e 2 do lado esquerdo, e fraturei 2 espinhas, uma dorsal e uma lombar. Mas quando o carro caiu sobre mim, foi questão de segundos. Eu não respirei mais, porque o carro caiu completamente em cima de mim. E meu carro pesa em torno de 1.600 quilos, o peso da minha mãe. 1.600 quilos caiu em cima de mim, assim, literalmente, sem a roda, sem nada. Eu tentei levantar na hora. Sabe quando você vê o carro caindo assim, você dá aquele impulso? Quando eu tentei levantar, o carro caindo, eu bati a cabeça, levei 10 pontos aqui, ó. Aí quando eu bati a cabeça no motor do carro, eu caí de novo. O carro caiu sobre mim. Aí eu apaguei, não vi nada. Só escureceu, sabe quando? Quem desmaia sabe como é isso. Eu apaguei, não vi mais nada. Para mim eu tinha morrido, literalmente morrido. Alguém conhece aquele personagem que se veste de cinza, tem uma foice na mão e não tem a face? Como é que é o nome? Ai, não sei. Parece um fantasma. O pessoal chama de a morte. A morte, é. Ela literalmente estava do meu lado. Eu não vi, mas ela estava literalmente do meu lado. Misericórdia. Porque caiu o carro sobre alguém e você apagar de repente, esmagou. Os meus 2 colaboradores ficaram apavorados, porque eles viram, tentaram segurar o carro, mas não conseguiram. Ninguém consegue segurar 1.600 quilos com a mão, ninguém consegue. E o carro caiu, eles ficaram desesperados, apavorados. Depois de uns 2, 3 minutos, eles tiveram que tirar o macaco, colocasse o macaco de novo, né, porque o macaco caiu. Colocavam e suspendesse de novo, eles me tirariam, né? Enfim, eles fizeram isso. Só que quando ele falou assim que ele suspendeu o carro, ele falou que eu saí sozinho, né? Porque eu perguntei depois, meu, o que aconteceu? Que eu não vi. Simplesmente eu vi que eu perdi a respiração por causa do peso do carro, eu não respirava e eu apaguei. Ele falou, aconteceu o seguinte, a gente lembrou pegar o macaco, levantar o macaco de novo, né? Suspender e tirar você, só que você saiu sozinho. E nem sei. Eu pensei comigo, como que eu podia ter saído se eu estava desmaiado, se eu estava semi-morto? Eu pensei comigo, foi um anjo que me tirou dali. Pelo seguinte, ele falou que quando ele levantou o macaco, eu saí e o carro caiu novamente. Caiu assim, despencou, fez um barulhão. Aí eu perguntei, como que eu saí? Ele falou, não, você saiu, assim, o carro levantou, não deu 2 segundos, você saiu, o macaco caiu de novo. Eu falei, foi por Deus. Foi por Deus. Sabe o que eu pensei? O que está escrito lá em Pedro, capítulo 1, verso 9 e 10. Eu pensei, isso aqui. 1 Pedro. Quem pode ler para mim? Capítulo 9, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sabe, depois do acontecido, a gente pensa um monte de coisas. Um monte. Na oração, na proteção, no que Deus faz para a vida da gente. A gente pensa as pessoas que a gente não perdoou, a gente pensa sei lá, em reconciliação, mas eu pensei assim um monte de coisa. Vocês lembram que quando teve uma reunião no céu, e Satanás foi lá e Deus perguntou assim, de onde você vem? E ele falou, eu rodear a terra. Ah, você viu meu servo Jó? Ele é fiel. Aí Satanás respondeu, mas sabe o que der? Ele tem tudo, está tudo indo bem na vida dele, está tudo isso aqui, né? É por isso que ele é fiel a você. Então vai lá e toque na vida dele, revira a vida dele lá, mas não tira a vida dele. Eu pensei nisso também.
Eu não sou Jó, não sou uma pessoa fiel como Jó era. Eu não sou uma pessoa que faz sacrifícios às tardes e manhãs, não sou. Eu sou uma pessoa comum do dia a dia. Mas, eu pensei justamente, as coisas estavam dando tão certo, sabe? Eu consegui comprar um carro que era um objetivo de 14 anos, colocar uma outra van, eu pensei, sabe? O serviço estava andando, durante novembro inteiro, estava trabalhando, estava todo vapor, e de repente a vida da gente para. A minha vida parou. Completamente. E se você pensa que Satanás não fica irritado quando você está bem, ele fica. Quando você começa a orar, quando você começa a se santificar mais, ser mais cristão, ser mais, sabe, bondoso, Satanás se irrita. Uma coisa que eu lembrei também, que talvez a minha proteção daquele dia foi o grupo de oração que funciona às 5 da manhã. Eu não orei, mas o grupo estava orando por ele. Amém. Glória a Deus. Então eu imagino que se você orar todas as manhãs, mesmo que aconteça alguma coisa com você, você vai estar seguro. Eu imagino assim, tenho certeza que acontece isso. E se você orar com seus amigos, irmãos, parentes, entre grupo de intercessão, enfim, o que você fizer, na primeira hora do dia, ore, porque a tua proteção está ali. Está ali. Porque eu senti que eu não orei, mas aquele grupo estava orando por mim. Amém. Então você percebe que acontecem umas coisas assim que a gente não entende, mas a gente passa a entender depois o porquê de uma segunda chance, o porquê da vida às vezes está errada e, sabe, a gente tem que se santificar mais. O que diria o verso que nós lemos no primeiro verso, que diz que a vida é um sopro. E ela é, gente. E ela é, gente. A gente pensa que vai acontecer algo com os outros, mas não acontece, acontece com a gente. Sabe, eu vi a retrospectiva do ano de 23, o mundo está convulsionando, as pessoas estão morrendo com guerras, com acidentes, com terremotos, com calor, com queimadas, a terra está convulsionando. As pessoas estão morrendo aos montes. Sabe, começou a guerra em Israel, mas nem terminou da Ucrânia, sabe? Aí estão falando de guerra aqui no norte do Brasil, entre Venezuela e Guiana Francesa. Então, agora começou outra guerra lá, Irã, Iraque. O mundo está convulsionando. Aí se você pensa, mas é lá, mas é ele, aconteceu com ele. Gente, acontece com qualquer momento. Quantas pessoas que não tinham nada a ver com a guerra de Israel e Gaza, lá com o Hamas, quantas que não tinham nada a ver morreram? Cristãos ou não cristãos, quantas pessoas morreram? Então, gente, a gente tem que nos santificar cada dia. A gente tem que se reconciliar cada dia com Deus. A gente vive muitas vezes uma vida de faz de contas, achando que está tudo certo, está tudo bem, e nunca está. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Gente, eu falei para vocês que o carro ficou meia hora de pé, não caiu. No momento que eu entrei debaixo, o carro caiu. O que aconteceu? Eu não sei, mas foi de repente. Se eu tivesse entrado 2 segundos, 3 segundos depois, o carro tinha caído sozinho. Então é uma coisa que não dá para saber o que aconteceu, mas dá para saber assim que Deus está nos protegendo a todo momento. Amém. A todo momento tem um anjo do nosso lado cuidando de nós. Amém. Sabe? Eu não sei quanto tempo fiquei lá no chão, esperando o resgate. Mas quando o resgate veio, eu perguntei depois dos meus colaboradores quanto tempo demorou. Eles falaram que em 15 minutos de chegar.
Eu fiquei naquele dia 3 horas sem poder respirar. Por causa das costelas quebradas, por causa das fraturas na espinha. O carro tinha machucado todo o meu pulmão, estava todo cheio de sangue. E como eu tinha, quando o carro estava caindo, sabe quando você respira fundo e não consegue soltar aquele ar que você respira fundo? Geralmente quando a pessoa vai morrer, ela faz assim, né? É o último suspiro que ela dá. Então, suspiro, solta e desliga. Aconteceu comigo aquele dia. Eu suspirei quando eu disse, sabe? Se dá aquele suspiro e não solta. O médico falou que eu estava cheio de ar aqui do lado. E esse ar tinha que ser drenado. O sangue espalhou por todo o meu pulmão. Ele falou que tinha que drenar esse sangue. Mas ele falou, você vai estar em observação. Eu fiquei 3 horas sem respirar. Sabe aquela respiração curtinha? Que se você respira, a caixa torácica toda quebrada, então você não consegue respirar muito, você não consegue encher ela, porque a dor era muito forte, então eu respirava bem devagarinho. Se tivesse, sabe, era o que dava para fazer. Lembrei das pessoas que morrem de Covid, que não tinha ar, lembra? A pessoa não tinha ar e morria de Covid. Eu lembrei dessas pessoas, eu estava desse jeito. Tinha todo o ar do mundo e não podia respirar. Quando eu cheguei no hospital, eu me lembro muito bem. O socorrista do resgate passou o relatório para o médico de trauma do hospital, ali da Vila Alpina, que era o hospital ortopédico mais próximo, né, de fraturas. Passou o relatório para ele e falou, aconteceu isso, o carro quebrou, a gente verificou que está com uma costela quebrada, mas a gente não viu mais nada. Ele estava com um colar cervical, né? O resgate ele imobilizou o pescoço, né? Me jogou na maca, enrolou lá com uma gaze, com uma atadura, né? Para que eu não saísse da maca. Né? E me passaram para a maca, ele passou lá esse relatório para o médico. O médico falou, não faz nada com ele, corre para ultrassonografia e raio-x. E eu fui jogado que nem um saco, de um lado para o outro. Eu morrendo de dor, gritando de dor, eles me tiravam com um lençol assim, me jogavam na maca do ultrassom, me pegavam de novo e eu gritando de dor, porque tudo quebrado por dentro, estourado, tudo machucado, tudo. Mas não tinha o que fazer, era aquilo. Voltou com a ultrassonografia, o médico olhou, ele falou isso que eu acabei de falar com vocês. Ele está com 7 costelas quebradas e 2 espinhas fraturadas. E está com o pulmão cheio de sangue e tem uma bolha de ar do lado direito. Ele precisa ter observação. Se o corpo dele não expelir isso, vai ter que drenar. Passei 2 dias sem comer nada, porque não podia. Eu não podia passar nada pelo estômago, eu não podia passar nada por aqui, porque estava tudo machucado. Eu pedia comida, eu estava morrendo de fome. Eu falava para a enfermeira assim, vocês vão matar de fome, não é do meu problema, não é da dor, não é do que eu estou quebrado que eu vou morrer porque eu estou com fome. E ela falava assim, eu não posso fazer nada, é ordem médica. Aí eu sentia ali como se estivesse num país ditador, sabe? Onde o presidente fala e se você não obedecer, você morre. Eu senti que estava assim, porque eu pedia comida, eu pedia água, eu podia tomar água. Ele falou, não, você já está no soro, você não precisa tomar água. E eu morrendo de sede, boca sede, sabe? 2 dias ali, 48 horas. Só 48 horas sem contar no dia que eu também não tinha almoçado. No dia que eu precisasse dele, eu não tinha comido. Então eu estava ali, azul de fome. Né? E passando frio, porque eu estava numa sala de trauma, e a sala de trauma tem que ser bem fria, para não ter bactéria e tal. Eu estava embaixo do ar-condicionado. E estava começando a criar secreção na minha garganta. E eu não podia engolir, e não podia tossir, e nem podia jogar para fora esse catálogo. Então ela ficava aqui me incomodando. Eu não conseguia engolir. E eu falava isso para a enfermeira, eu preciso de alguma coisa para expectorar, para jogar isso para fora. Eu estava me incomodando, isso aqui eu não posso engolir, eu não consigo cuspir, eu não consigo. E ela falou, espera o médico tem que trabalhar você. Depois de 2 dias da sala de trauma, eles resolveram me tirar dali, me levar para uma outra sala, porque sala de trauma chega ocorrência direta. Chegou ocorrência direta, né? Eu não estava ali e não chegou mais ninguém. A cada 10 minutos saía uma pessoa e entrava outra. Saía uma e entrava outra. Saía uma e entrava outra. Eu falava, tem que tirar esse rapaz daqui, jogar para uma outra sala
continuar a observação dele, porque a sala precisa ser desocupada, chegando bem direto. E de fato chegou. E eu olhava do meu lado e via que tinha gente em situações pior que eu. Tem gente que estava aqui pelado, estava com o osso para fora. Tinha uma pessoa que tem uma parada súbita, né? Como é que fala? Simplesmente ele com AVC, caiu de costas, ela bateu a cabeça, estava lá no semi-morto lá do meu lado. Teve uma senhora que caiu, o osso da perna saiu para fora. Enfim, eu estava vendo essas coisas ali que. E tinha um senhor do meu lado, tinha 91 anos. Eu lembro que eu sempre comentava, né, quando eles passavam relatório, quando eu morava no turno, eles passavam relatório de uma para outra do que aconteceu com o paciente. E o senhor estava de 91, estava ali há 2 dias e ninguém ia fazer visita para ele. Não tinha nenhum parente ali. Só que 91 anos, magro, seco, a pele grudada no osso. Eu fiz uma oração ali que para mim foi atendida, mas eu fiquei chocadíssimo. Falei, Senhor, deve sim, porque o sofrimento dele é maior que o meu. 2 dias entubado, com um monte de coisa, com um monte de fio, um monte de. Sabe, vai, Senhor, ele tem que descansar. Naquela mesma noite que o Senhor morreu. Não sei se foi minha oração, mas ele morreu. Quando eu passei para outra sala, me tiraram dessa sala, me levaram para uma outra sala, também tinha um outro senhor nas mesmas condições. Eu fiz a mesma oração. Eu falei, Senhor, partiu também. Eu fiquei assim meio chocado com isso. Falei, vou parar de orar, senão vou morrer no hospital inteiro. Falei, vou parar, porque senão. Mas vocês riam, mas para mim era assustador aquilo. Era assustador. Depois de 4 dias no hospital, 2 na sala de trauma, 2 na sala de observação, eles me resolveram transferir de sala. Só que não me falaram que sala que eu ia. Só me colocaram na maca, me colocaram um desfibrilador, é isso que fala, né? Do lado, e colocaram numa outra maca e saí da sala. E eu perguntei, para vocês estão me levando? Não, a gente vai mudar você de sala. E eu fiquei super assustado, gente. Porque quando coloca aquele aparelho do seu lado, o que você imagina? Por que coloca aquilo lá? Fazer uma reanimação cardíaca. Significa que o meu quadro clínico era gravíssimo. Se para mudar de sala eu precisava de um aparelho daquele, eu estava numa situação de vida e morte. Mas não falaram para mim. Aí mudaram de andar, terceiro andar, desceram. Eu olhava assim para cima, né? Porque eu estava deitado na maca, eu só podia olhar olhando para trás, assim, eu ia olhar para trás, né? Onde eu tinha escrito UTI. Eu falei, pronto, agora eu morri. E pronto, agora eu morri. Vocês estão me trazendo para UTI porque o negócio está feio. Só que, gente, o médico falou assim para mim, fica tranquilo que você está no melhor lugar do mundo. Porque aqui você vai estar sendo monitorado de minuto a minuto. Você não está no lugar ruim. Aspas. Durante esses 4 dias que eu estava lá, eu era a única pessoa que estava toda quebrada, não estava entubada, não estava com aqueles fios, não estava com nada. Era só observação do meu quadro clínico. O que o pessoal me olhava assim, é o que eles me davam de medicamento. Lógico, avaliação médica. Então, quando ele levou para a UTI, quem conhece o Hospital da Vila? Ninguém conhece? É muito longe daqui. O Hospital da Vila Alpina é o único lugar onde tem um crematório. É o hospital, o cemitério e o crematório, sei lá. Quando eu entrei na imagina, pronto, eu entrei na porta do inferno. O hospital está atrás. Meu Deus. Eu pensei isso, literalmente, eu me assustei. Falei, o hospital está. Eu estou no hospital, o cemitério está atrás. Fiquei tão assustado, gente, tão assustado. Eu parecia uma criança, nem fome eu tinha mais, nem sabia. Eu estava tão assustado. Aí eu fiquei 2 dias no hospital, morreu mais uma pessoa do meu lado. Mas aí não foi oração minha, tá? Foi Deus que levou, tá? Não foi eu. Eu só lembro assim, que foi no dia da visita, a minha esposa estava lá,
Ela tinha acabado de entrar e a enfermeira falou assim, ó, nós precisamos de todas as visitas de retiro. Mas não falou por quê. Só falou assim, ó, precisa que todo mundo saia. Aí a minha esposa falou assim, mas a gente acabou de entrar. A gente precisa sair. Quando eles acabaram de sair, eu percebi que do meu lado, o aparelho tinha sido desligado, jogaram lençol sobre a pessoa, tiraram ela dali e fizeram uma limpeza ali com álcool, com desinfetante, eu percebi que a pessoa tinha morrido. Foi tudo muito rápido, tudo muito... Então eu passei uma saga, passei assim, uma situação muito difícil. Mas estou aqui para contar o testemunho para vocês de que Deus esteve comigo todo o tempo. Glória a Deus. Amém. Nos 2 dias que eu estava na UTI, todas as enfermeiras falavam para mim assim, olhava meu relatório, né? Olhava para o laudo, você está com 7 costelas quebradas, você está com 2 fraturas, você está andando, está bem. Eu não fui no banheiro nenhuma vez. Para fazer o número 2, eu estava tomando Framal, que é para dor, e esse remédio, para quem conhece, sabe que ele prende o intestino. Então eu fiquei 8 dias no total lá. Nesses 8 dias, eu não fui no banheiro uma vez. Eu fazia xixi. Só que eu não ia no banheiro. E as enfermeiras ficavam admiradas, falavam assim, mas você faz xixi sozinho aqui? Eles dão um saquinho pra gente, a gente vira de lado, amarra o saquinho, faz xixi, depois pendura, aí tem um gancho ali do lado da maca, você pendura ali, aí quando eles vêm fazendo, né, recolhendo as coisas, recolhe, vai embora. E eu fui uma vez, ela falava assim, você é um milagre. Ninguém nunca entrou assim com 7 costelas quebradas aqui, né? O pessoal entra com menos, né? E o pessoal é obrigado a colocar bichos papagaio, é obrigado a levar até o banheiro. Antes. E eu fazia isso sozinho. Lógico, com dor, mas eu fazia. Depois de 2 dias me tiraram da UTI, me levaram para uma outra sala, que era para passar por observação médica e me dar alta. E eu fui para uma sala, estava lá 6 dias lá, fiquei mais 2 dias nessa sala, até o médico passar, fazer uma avaliação e me dar alta. E as fisioterapeutas que passavam lá falavam assim, eu não acredito que você está bem assim. Ela falou, você consegue levantar? Eu falei, ó, até agora o médico falou que não era para levantar, não era para fazer esforço, não era nem para espirrar, não era. Mas ela falou, você consegue? Eu falei, ó, posso tentar. E levantei e dei uma volta no hospital junto com ela. Amém. E ela falava, você está realmente com 7 costelas quebradas? Eu falei, estou. Pode ligar o raio-x. As dores eram muitas. Ainda hoje eu sinto. Eu não posso com um abraço, não posso me abaixar, porque quando eu abaixo